Vamos iniciar nossa aula sobre introdução à análise multivariada. Então, é o primeiro capítulo propriamente de análise multivariada, estatística multivariada. Esse capítulo é o segundo capítulo do livro. Antes era ao contrário, né? Matriz era o segundo e esse era o primeiro. Mas, devido à necessidade de muitos conceitos de matriz, mesmo nesse capítulo, eu inverti a ordem, então ele é o segundo capítulo do nosso livro. Então vou fazer uma introdução, né, falar das motivações, falar de variáveis aleatórias multidimensionais e amostra aleatória nessa primeira aula. Então, introdução, né? Qual que é a nossa motivação para estudar a estatística multivariada, a análise multivariada? A multivariada ela é uma área fascinante da estatística, ela analisa diversas respostas de um fenômeno simultaneamente. Então, ao coletarmos dados nas pesquisas de amostragem ou nos experimentos controlados, nos diversos delineamentos experimentais, a gente coleta dados em mais de uma variável simultaneamente. Essas respostas simultâneas, elas possuem uma característica básica, que é a correlação entre as variáveis das respostas. E a análise multivariada, ela explora essa relação, essa correlação entre as variáveis. Então, fornecendo métodos, análises mais robustas do ponto de vista de identificação de diferenças ou não entre populações, ou mesmo na parte descritiva, né, você consegue um panorama, uma radiografia melhor daquele fenômeno que você está estudando, né, como se fosse uma imagem mais nítida, sem granulações, comparando, fazendo uma analogia com fotografia. Então, essa relação entre as variáveis é explorada pela análise de variância multivariada. E, ao invés de, no lugar de fazer análises marginais de cada variável separadamente, como é o costume, todo pesquisador coleta mais de uma resposta nos seus experimentos ou nos seus planos amostrais, mas as análises, na maioria das vezes, são feitas de forma marginal, para cada variável separadamente. E às vezes as conclusões ficam confusas, porque para uma variável vai num sentido, para outra vai no outro sentido, e a pessoa se perde naquele monte de conclusões divergentes que acontecem nas análises marginais das respostas multivariadas. E com isso você não explora a correlação entre as variáveis. Então os resultados são mais informativos, nós temos melhores resultados, né? Conclusões mais objetivas do problema que a gente está estudando, né? Conclusões a respeito das questões aventadas sobre o problema que nós estamos estudando, do fenômeno que nós estamos estudando. Há uma confusão muito grande, né, da análise multivariada com regressão múltipla. Então as pessoas às vezes vêm na minha disciplina achando que é uma disciplina de regressão múltipla, porque envolve análise de múltiplas variáveis para modelar uma variável resposta única, y em função de vários x. Mas isso não é multivariado, isso é univariado. Eu posso ter regressão linear múltipla, ou até mesmo não linear múltipla, desde que eu tenha mais de uma variável resposta. Então, todas as áreas da estatística existe praticamente, né, existe uma contrapartida, uma técnica multivariada análoga. As técnicas multivariadas, que envolvem mais de uma variável resposta, em regressão linear simples, regressão linear múltipla, em que eu tenho vários y, várias variáveis x regressoras. Análise de variância multivariada, que eu tenho várias variáveis ao mesmo tempo para serem analisadas. Séries temporais, né? Então eu tenho uma série não de uma única variável, mas de várias variáveis simultaneamente.
E aí a ideia é de eu explorar essa relação entre variáveis para ter um método mais robusto. E análise bayesiana, multivariada, qualquer área que você pensar da estatística, né? Análise espacial multivariada, você vai ter uma contrapartida provavelmente nas técnicas multivariadas, desde que você analise mais de uma resposta e vai explorar essa relação, essa correlação entre as variáveis, a covariância entre as variáveis respostas. Então, regressão múltipla não é análise multivariada, a não ser que a resposta da regressão múltipla não seja uma só y, sejam várias y, né? Várias variáveis respostas simultâneas. O ingrediente básico, então, é a resposta de várias variáveis nas unidades amostrais ou experimentais. E a análise, a descrição e a inferência são baseadas nas respostas simultâneas valentes da estrutura de correlação entre as variáveis. Com isso, eu vou ter análises mais robustas, resultados mais informativos e talvez mais simplificadores, vou ter maior poder de detecção de diferenças, né? Tem um exemplo típico que 3 métodos foram estudados de ensino e quando você avaliava o desempenho dos estudantes para cada variável resposta, tipo desempenho em matemática, desempenho em português, desempenho em outra variável lá que mediram, não me lembro qual agora, os métodos de ensino eram considerados como iguais, estatisticamente falando. E quando se fez a análise multivariada, que explorava a relação entre as variáveis respostas, conseguiu-se identificar a diferença entre os 3 métodos de ensino utilizados no experimento. Então, isso tornou a análise mais efetiva por considerar simultaneamente as 3 variáveis respostas que foram mensuradas nesse experimento. E de forma marginal, para nenhuma delas houve diferença entre os tratamentos. Então, isso é um poder maior dos testes multivariados em relação aos testes univariados. Variáveis aleatórias multidimensionais. Vamos introduzir nessa sessão agora as principais notações que nós vamos utilizar no nosso curso, né? Na nossa disciplina aqui, nas nossas videoaulas. Os resultados experimentais multivariados. Então, a gente faz uma amostragem em N indivíduos e tomamos medidas de P variáveis simultaneamente. Esses N indivíduos podem estar num esquema controlado experimentalmente ou num sistema de amostragem, né? Um plano apenas amostral ou um plano experimental com restrições na causalização, né? Que são os delineamentos experimentais. Ou simplesmente amostragem, né? Então, vamos considerar primeiro um plano mais simples de amostragem em N indivíduos, em que eu mensurei P variáveis. Então, nós vamos usar P para, como eu já havia antecipado no capítulo anterior, né, por diversas vezes, usar P para representar o número de variáveis sob estudo e N para representar o nosso tamanho da amostra, o N minúsculo. Essas medidas, né, essas unidades amostrais são tomadas, né, as respostas das unidades amostrais são tomadas de forma independente em cada uma dessas unidades. Então, a gente espera não ter relação. Em alguns casos, né, como casos sérios temporais, que tem dependência temporal, ou no caso de estatística espacial, que tem dependência do espaço, também pode ser tratado. Mas, em geral, quando a gente fala amostra, a gente vai falar de amostra aleatória, que é um dos tópicos, esse aqui, a amostra aleatória, e a gente vai falar um pouquinho, né, eventualmente, desses outros tipos de medidas, quando tem correlação entre as medidas tomadas nas unidades amostrais. Mas veja que as nossas medidas são p-dimensionais. Se o nosso p for igual a 1, que é o caso univariado, então nós vamos representar as medidas nas unidades experimentais ou amostrais por uma variável sem negrito, y1 maiúsculo. Então, a variável aleatória nós representamos por letras maiúsculas. Então, como já fiz a analogia para vocês num capítulo anterior, numa das aulas, y maiúsculo significa a fábrica, a variável aleatória. Quando nós nos referimos ao seu valor, a sua resposta, o seu resultado, o resultado da variável aleatória
Então, esse é o produto. Então, nós representamos por letras minúsculas. Então, nós temos uma fábrica 1, uma fábrica 2, uma fábrica N de produtos, de resultados. Então, nós temos N variáveis aleatórias, né, que são as medidas tomadas na única variável, a resposta, ou variável de interesse, que nós estamos medindo para estudar aquele fenômeno. Se o P é maior ou igual a 2, né? Faltou um igualzinho aqui. Os vetores são, nós tomamos vetores multivariados, né? Então, cada um desses vetores é um vetor p-dimensional. Então, y1 é a primeira resposta, é uma fábrica multivariada que produz p produtos simultaneamente. Y2, a segunda fábrica aleatória, independente da primeira, que produz P produtos, que irá produzir P produtos, P resultados, P componentes, né? Que são as variáveis respostas que estão aqui dentro desse vetor. Na J-esma unidade amostral, uma unidade amostral genérica, que vai de 1 a N, nós temos essa fábrica que é independente de todas as demais. E yn é a última variável aleatória multidimensional, é um vetor aleatório. Então, nossa variável aleatória é um vetor p-dimensional. Então, nosso yj, esse j pode ser qualquer um dos índices, 1, 2, até o enésimo índice. Então, ela é dada por isso aqui. Eu pus na forma transposta, para não ocupar muito espaço aqui. Então, eu tenho yj1, então unidade amostral j, variável 1. Unidade amostral j, segunda variável, variável 2. Até a késima variável, jk. E até a última variável, que é a variável p. Se forem 2, se p é igual a 2, por exemplo, então nós temos um vetor de dimensão 2. Se for igual a 3, nós temos um vetor de dimensão 3. O caso particular é quando o p é igual a 1. Então vejam vocês que nós temos dois índices, né? O índice da unidade amostral e o índice da variável dentro do vetor. O índice da unidade amostral do j-ésimo vetor. Se o j for 1, então esse vai ser o primeiro índice em todos os componentes desse vetor. E o segundo índice, 1, 2, 3, etc. K na késimo índice, até a pésimo índice da pésima variável. Então, essa é a notação. Por que dois índices, né? Então, vai ficar claro daqui a pouquinho para vocês, como vou mostrar agora, nesses slides. Então, é comum a gente representar nossas variáveis aleatórias na forma de uma matriz, colocá-las numa matriz de dados. Então, essa matriz, ela tem N linhas e P colunas. Então, N linhas, YN, Y1 até YN, que é o primeiro índice, 1, 2, J até N, primeiro índice, 1, 2, J até N, e a mesma coisa na pésima coluna. E o segundo índice, 1, 2, K, P. Então, nosso vetor de observações multivariadas, então, é o vetor que estão nas linhas de uma matriz. Então, cada coluna da matriz significa uma variável diferente. E cada linha, uma unidade amostral diferente, ou uma unidade experimental diferente. Então, nós temos N linhas, N unidades amostrais, com P componentes. Então, veja que essa representação bate com os programas de computador, porque é assim que a gente digita um arquivo de dados no computador. Cada coluna é uma variável em geral, né? Pode haver mudança disso, claro. A questão do software padronizado de forma diferente, mas em geral é assim. As P colunas são as variáveis aleatórias e as N linhas são as unidades amostrais ou experimentais. Por isso que tem dois índices, um para indicar a unidade amostral, que seria uma linha de uma matriz, e o outro para indicar a variável, que seria a coluna da matriz, por isso que o índice da variável é a coluna. O nosso índice genérico, né, é o Y1, índice JK. JK é a J-ésima unidade experimental, que varia de 1 a N, então eu posso estar na linha 1 se o J for 1, na linha 2 se o J for 2, ou na linha N se o J for N, ou qualquer valor intermediário entre 1 e N. E o K, eu posso estar na coluna 1 se o K for 1, coluna 2 da segunda variável, coluna K, coluna genérica, até a coluna P, que eu tenho K variando de 1 a P, que é o número de variáveis. Então, nossa representação da YJK significa
a variável aleatória observada na JESma, unidade experimental, ou amostral, e na KESma, variável. A resposta da KESma, variável. Nós vamos usar muito notações de probabilidade, né? Então, a função de distribuição conjunta, que é o Fão de uma variável aleatória, y, então Fão avaliado no vetor yp dimensional, é igual ao Fão unidimensional. É a probabilidade do y ser menor ou igual da fábrica produzir um valor menor ou igual ao produto yzinho, né? Que são P. É um produto com P componentes, e a fábrica produz P componentes, P produtos, simultaneamente, que são correlacionados, em geral, entre si. Não necessariamente, mas na maioria das vezes são as variáveis, os componentes dessa variável aleatória são correlacionados. Possuem covariância, têm relações lineares entre elas. Então, como que é uma variável aleatória ser menor simultaneamente para os P componentes? Isso corresponde à probabilidade do y1 ser menor ou igual ao y1. A segunda variável aleatória ser menor ou igual ao y2, veja que a acumulada é menor ou igual, né? Nossa definição clássica. Tem alguns autores que definem apenas como menor, mas nós não. Nós vamos definir como a maioria dos autores. Probabilidade do y2 ser menor ou igual ao y2 e assim por diante até yp ser menor ou igual ao yp. Então isso aqui é como se fosse uma interseção de eventos. O y1, qual a probabilidade do y1 ser menor do que y1, e o y2 ser menor ou igual ao y2, e o yp for menor que o yp. Se isso for discreto, a gente soma a função de probabilidade conjunta dessas p variáveis, simultânea dessas p variáveis, para todos os índices, para o índice 1, para o k igual a 1 até... para todas as variáveis aleatórias yk, em que o yk é menor ou igual a y1, de todo o suporte da variável aleatória 1, um índice variando, né, de uma variável aleatória aí, digamos yt, para todo yt menor ou igual ao y2, e assim por diante, até somar para o último índice para todos os valores do suporte da PESma variável. Suporte é como se fosse o domínio da variável, né? Os valores da variável aleatória que mapeiam probabilidades positivas. Então, vou somar em relação a todos os valores do suporte que são menores ou iguais a esse valorzinho aqui. E isso para todos os índices. Então, eu teria um somatório com somatório múltiplo, né? Um primeiro somatório, um segundo somatório, um terceiro, até um PESmo somatório, somando para todos os elementos de suporte que são menores que o y1, segundo somatório para todos os elementos de suporte, todos os valores reais do suporte que são menores que o y2 e assim por diante. E se for contínuo, é a integração, como está aqui, de menos infinito a yp, etc., de menos infinito a yp menos 1, de menos infinito a y1. Né? Então, dá a função densidade de probabilidade, que é, no caso contínuo, a derivada dessa função de distribuição, que é a função de distribuição acumulada, que a gente vai simplesmente chamar de função de distribuição de probabilidade conjunta. Então, se eu derivar isso aqui com respeito a y1, y2, yp, uma derivada em relação simultânea a múltiplas variáveis, ou em relação ao componente y, né? Seria a derivada dessa função em relação ao vetor yzinho, que seria equivalente a derivar em relação a todos os seus componentes. E essa função, se eu integrar de menos infinito a y1, eu vou ter de menos infinito a y2. E aqui é uma troca de variáveis, né, para u, dup, porque a integral vai até y, né, que é o argumento aqui, que eu quero achar o Fão. E se for discreto, a gente soma. Para que 4 seja uma densidade, essa função aqui, ela tem que integrar 1 e ela tem que ser uma função não negativa para todos os valores reais de x. De y. Para todo y pertencente ao RP, no espaço real p-dimensional, ou ela vai ser 0 ou ela é maior que 0.
ela é maior que zero no suporte da variável, onde mapeia probabilidades positivas. E será zero onde não mapeia probabilidades positivas, então é zero. E a integral, que é o volume sobre essa função, é igual a 1. Se for discreta, a soma para todas as variáveis, em relação a todas as variáveis da minha função de probabilidade, a gente põe P aqui, Pzinho, função de probabilidade, em relação a todos os UIs1, em relação a todos os UI2 que estão no suporte da variável e assim por diante, tem que dar 1 e a função de probabilidade ela é maior ou igual a zero para todos os reais. Ela é zero fora do suporte e ela é maior que zero no suporte, e o suporte é um conjunto contábil de valores do RP. Bom, aqui um exemplinho, né? Num caso contínuo. Para f, a função da densidade, y, y2, uma função polinomial aqui, ó, y1 ao quadrado mais 4/3 y2, e o suporte da minha variável aleatória é 0 a 1 para o y1, então é o intervalo dos reais 0 a 1, e para o y2 também do 0 a 1. E, então eu estou num quadradinho, né, de 0 a 1 para um eixo, 0 a 1 para o outro eixo, e mostrar que isso é uma função de densidade de probabilidade e obter a função de distribuição de probabilidade. Então, para mostrar, eu preciso falar que ela é uma função não negativa, que é trivial, né? Porque o y1... fora do suporte, antes de continuar, fora do suporte, então fora desse quadradinho de 0 a 1, 0 a 1, no eixo y1 e no eixo y2, a minha função de densidade vale 0. Nesse quadradinho, ela vale o valor que eu encontrar aqui, dado as coordenadas y1 e y2 entre 0 e 1 e y2 entre 0 e 1 também. Então, para eu achar a função de densidade de probabilidade, eu tenho que mostrar que ela é uma função não negativa e que fora do suporte eu já sei que é zero, então eu só vou avaliar no suporte. E que a integral de 0 a 1 e de 0 a 1, tanto para y1 quanto para y2, respectivamente, simultânea, essa integração dupla, vai dar 1 dessa função. Então, obviamente a primeira, que ela não negativa, fora do suporte eu já sei que é zero, porque eu não coloquei aqui, mas a função, se o y não está entre 0 e 1, ou o y2 não está entre 0 e 1, ou os dois não estão, né, porque é u, então, se não estão no 0 e 1, um dos dois, ou os dois, então isso aqui vale 0, tá? E se estiver no 0, 1 simultaneamente para os dois, tanto o y1 quanto o y2 estiver no 0, 1, eu substituo os valores aqui para achar o valor de densidade. E esse valor, obviamente, y1 ao quadrado é uma parcela positiva. 4/3 de y2, que é um número entre 0 e 1, vai dar um número entre 0 e 1. Né? Entre 0, na verdade, 4/3, e 1,33, que é um número maior, na verdade, entre 0 e 1, 4,33, porque estamos de 4/4, que é um número maior e igual a 0. Portanto, essa função de densidade pode gerar o valor 0 ou maior que 0, mas nunca menor que 0. Então, essa parte é trivial. A outra parte, tá? Para todos os valores da região do y01 e y201, a densidade é positiva trivialmente, como falei. Agora basta verificar se a integral é 1 para todos os valores do domínio funciona negativo, né? Que já mostrei que é. Então, integrando aqui, 0 a 1, 0 a 1, em relação a y1 primeiro. Então, dá y1 ao cubo sobre 3, e aqui não tem y1, então fica 4/3 de y2, y1, e aí eu vou integrar de 0 a 1, e vou manter a segunda integral em relação a y2, dy2. 0 a 1, que é o suporte da variável aleatória, 0 a 1 por isso. A gente colocou lá de menos infinito a mais infinito, mas fora do suporte eu vou integrar uma função que é 0. Então, vou integrar numa região do espaço que ela é 0, então a integral, qualquer que seja a região de uma função que vale 0 é 0. Tá? Então, não preciso fazer. Então, eu só integro no suporte. Então, aquele menos infinito a mais infinito sempre vira os intervalos do suporte. Caso o intervalo do suporte, o suporte da variável não seja toda o RP inteiro, né? De menos infinito a mais infinito para todos os eixos. Como é o caso aqui, que não é em todo o eixo. Então, substituindo y1 por 1 e por 0, né? Substitui por 1 e subtrai 0. Quando subtrai por 0, vai dar 0. Então, só subtrai 0. Então, vai dar 1/3
e aqui 4 terços de y2. Quando eu integrar 1 terço em relação a y2, vai dar y2 sobre 3. E 4 terços de y2 vai dar 2, y2 ao quadrado sobre 2 e multiplicado por 4 terços. Eu fiz dessa forma. Eu vou substituir por 1 e por 0 e subtrair. Quando eu substituir o y2 por 0, substituir o y2 por 0, vai dar 0. Então, quando eu substituir por y2 por 1, eu vou ter 1 terço, aqui eu vou ter meio de 4 terços, que dá 2 terços. Somando, 1 terço mais 2 terços igual a 1, então ela é uma função de densidade. Para mostrar que ela é uma função de distribuição de probabilidade conjunta, eu vou integrar essa função, vou trocar o y por u como artifício de integração, porque eu vou integrar até y, porque eu quero achar uma função de y1 e y2, né? Então, até y1 e até y2. Então, eu vou integrar de 0, que o suporte está de 0 a y1 e de 0 a 1, né? Então, o y1 é um número entre 0 e 1, aí de 0 a y2, com y2 é um número sendo entre 0 e 1. Né? Então, eu tenho essa integração aqui. Então, isso aqui vai dar já fizemos, né? Y1 ao cubo sobre 3, 4 terços de y2 e y1, substitui o 1 por u, né? Perdão, né? Y. Substituo o 1 e o 1 aqui e aqui por y1, e quando eu subtrai de 0, quando eu subtrair de 0 vai dar o próprio, né? Porque vai dar 0. Então, esse aqui vai dar y1 ao cubo sobre 3 e aqui 4 terços de y2 e y1. Então, integrando agora em relação a y2, aqui não tem y2, fica y3, que é a constante, agora y1 ao cubo sobre 3, em relação ao u2, então não tem o 2. E aqui tem o 2, ficou 2 ao quadrado sobre 2. Podia ter simplificado, né? 2 terços e tirado esses 2 aqui. Aí vou substituir o u2 por y2 e depois por 0. Subtrair as duas expressões. Quando eu substituir por 0 vai dar 0, então equivale só substituir por y2, porque subtrai 0 não muda nada. Então fica y1 ao cubo vezes y2, dividido por 3. E aqui 2 terços, porque simplifica, y1 vezes y2 ao quadrado sobre 2, menos 0. Então fica isso. Então isso aqui é o f1, é o nosso f1 de y1 e y2 para y1 entre 0 e 1 e 0 e 1 para o y2 também. Acima desses limites, o f1 vale 1 e abaixo do 0, 0, o f1 vale, simultaneamente para os dois, vale 0. Então, esse é um exemplinho. Um outro conceito importante, como que é a esperança de um vetor aleatório? Então, a esperança de um vetor aleatório, esperança matemática, ela é dada pela esperança de cada componente. Mas como é que eu vou calcular a esperança de cada componente? Então, eu vou pegar a minha densidade conjunta, se fosse esse exemplo aqui com duas variáveis, minha densidade conjunta é essa. Então, como é que é a esperança de uma variável aleatória? Esperança de y1, você multiplica a sua função, que está aqui dentro da esperança, no caso a esperança de cada componente, vezes a função de densidade e integra em relação a todas as variáveis. Quando você integra em relação às outras variáveis aqui, você que não seja y1, você está obtendo as marginais, a marginal para o y1, porque você está integrando. Então, se eu integrar primeiro para dy2, dy3, dyp, eu estou achando a integral, a marginal do y1. Então, é equivalente a multiplicar y1 pela sua marginal, função da densidade do y1, e integrar em relação a y1 de menos infinito a mais infinito. Lembrando que o menos infinito a mais infinito se resume a suporte, se o suporte for uma região finita dos reais, um intervalo finito dos reais. Por exemplo, 0 a 1, como é o exemplo anterior. Então, naquele exemplo anterior, a esperança do meu y seria a esperança de y1 e y2. Então, eu ia multiplicar y1 por aquela função de densidade e integrar em relação a y e y2. Pegar o segundo, multiplicar pela densidade, o y2, e integrar. Quando eu tiver p componentes, eu faço isso para os p's. E aí eu vou ter a média da variável 1, a média da variável 2, até a média da variável p, que é o vetor de médias, que é a esperança da variável aleatória vetorial y. A covariância é a esperança, é muito parecido, né? A esperança de y menos μ ao quadrado, no caso univariado. E aqui, no caso multivariado, como é que fica o quadrado? Eu não posso pôr quadrado de vetor, que não faz sentido. Y menos μ vezes y menos μ.
não é produto interno. Se fosse produto interno, vira um escalar. A esperança de um escalar é uma função univariada, de um por um. Eu preciso de uma matriz P por P, porque meu vetor Y é P, ele é de dimensão P. Então, na diagonal, eu vou ter as variâncias, e fora da diagonal, eu vou ter as covariâncias. Quando eu faço esse produto externo aqui e tomo a esperança, na diagonal fica a esperança do y1 menos μ1 ao quadrado, que é a variância da primeira variável. Na segunda, esperança de y2 menos μ2 ao quadrado e o μ que foi dado anteriormente. Até a última diagonal, esperança do yp menos μp ao quadrado, que é a variância da pésima variável. Fora da diagonal, eu vou ter esperança de y1 menos μ1 vezes y2 menos μ2, para covariância entre y1 e y2. E assim eu faço até y1 com yp. Eu coloquei só duas colunas aqui para simplificar, então, porque senão não daria muito grande essa matriz. Então, a esperança de y1 menos μ1 vezes a esperança de tudo isso. Yp menos μp. Os μ's já foram computados no passo anterior, como mostrei. Tem outra fórmula alternativa para fazer isso, mas essa aqui é uma delas por enquanto. Então, fora a diagonal, está as covariâncias, σ1 da variável 1 com a 2, da 1 com a 3, da 1 com a 4, até da 1 com a p. E essa esperança aqui do y2 μ2 com y1 μ1 é simétrica. Então, ela é a mesma do y1 μ1, que está na primeira linha, com y2 menos μ2, esse produto, a esperança desse produto, que é a covariância do y1 com y2. Então, fora da diagonal, nós temos a esperança, as covariâncias entre os pares de variáveis diferentes. E na diagonal, nós temos a variância de cada variável. Então, mas se você pegar esse quadrado aqui, escrever y1 menos μ1 vezes y1 menos μ1, a forma parecida com essa. Então, você percebe que a variância é uma covariância, que é um produto da variável com ela mesma, só que é da mesma variável. Então, todo mundo aqui pode ser uma covariância. Na diagonal, as variâncias são covariâncias da variável com ela mesma. Então, essa matriz aqui é chamada de matriz de covariância de y, do vetor y, ou simplesmente var do vetor y. Tá? Porque toda variância é uma covariância da variável com ela mesma. E fora da diagonal são todas covariâncias entre os pares diferentes de variáveis. Então, como que eu calculo essas covariâncias aqui? Sendo o K e o L iguais ou não? Se for igual, eu vou multiplicar a função que está aqui, fazer essa operação aqui, mas com as realizações das variáveis aleatórias, multiplicar essa expressão como função, como valor realizado, pela função da densidade conjunta e integrar em relação a todos os y. Então, é só trabalho de fazer essas integrações, mas a definição é bem clara. Para K e L variando de 1 a P, essa é a covariância entre a variável yk e yl, que nós vamos representar na multivariada por sigma índice KL, covariância de K com L. E quando o K for igual a L? Então, sigma KK ou sigma LL como índice. Você está referindo a uma variância. Então, nós não representamos a variância, na maioria das vezes, por sigma ao quadrado. Nós representamos por sigma índice KK. O índice repete, que é a covariância da variável com ela mesma, ou seja, uma variância. Para que a notação entre, quando for variáveis diferentes, que é uma covariância entre duas variáveis diferentes, seja idêntica, praticamente, com a covariância da variável com ela mesma, que é uma variância. Entendido? Então, a simbologia da multivariada é um pouquinho diferente. Nós, em geral, não representamos a variância por sigma ao quadrado, mas sigma índice KK. Não é desvio padrão sigma índice KK. Quando a gente quer representar o desvio padrão, a gente extrai a raiz quadrada. Então, se K é igual a L, sigma KK é igual ao sigma 2 da variável K. A gente quase nunca usa essa notação, a gente usa essa. Então, isso aqui é a covariância da variável com ela mesma, é a variância da variável K. Tá? Se eu quero representar o desvio padrão com esse símbolo, eu ponho raiz quadrada desse símbolo. Não tem um símbolo para o desvio padrão na multivariada, é a raiz quadrada da variância. Aqui eu tiro o quadradinho, sigma índice K. E isso, na notação clássica, que muita gente que não está na multivariada usa, variância da variável K.
Então, se eu tirar o quadradinho aqui, eu tenho desvio padrão da variável k, que não é muito usual essa nomenclatura na multivariada. Aqui, então, essa covariância, o resultado dessa covariância é isso. Ó. Então, na diagonal, nós temos as variâncias da variável 1, da variável 2, veja que o índice está repetido. Sigma 1, sigma 2, 2, sigma pp. E fora da diagonal, sigma 1, 2, sigma 1p, sigma 2p, e ela é uma matriz simétrica. Esse valor aqui é idêntico a esse valor aqui é idêntico a esse, e assim por diante. Ó. Sigma P2 é idêntico a esse. Então, é uma matriz simétrica. Está acima da diagonal, é idêntico, tem uma simetria com os elementos que estão abaixo da diagonal, e vice-versa. Então, a covariância de y na multivariada é representada por essa matriz sigma, em negrito, P por P. Então, a matriz de covariâncias populacionais, que a gente chama, que é a covariância do vetor de variáveis aleatória y, esse y é um vetor p-dimensional. Veja que tem a mesma nomenclatura de matriz. Quando eu falei a matriz de dado, como é que eu vou diferenciar isso? É o contexto. Tá? Então, quando se referir a matriz de dados, eu vou chamar a atenção, porque em geral, quando a letra maiúscula é a variável aleatória, quando for letra minúscula desse vetor, é a realização desse vetor. Então, diferentemente da matemática, o vetor vai ser representado por letras maiúsculas ou minúsculas de acordo, né, com a característica que ele é. Se ele é uma variável aleatória, então é maiúsculo. Se ele é o produto da variável aleatória, o resultado dela, então ele é minúsculo. É a realização da variável aleatória minúscula, vetorial. As matrizes, nós temos matrizes aleatórias e resultado da matriz. Então, a matriz vai ser, eventualmente, a matriz de dados que foi observada vai ser representada por um y negrito minúsculo. E é uma matriz de dados. E o y minúsculo, outra hora, em outro contexto, vai significar o vetor de dados, né? A realização da variável aleatória y. Tá? Então, muito cuidado com isso, porque isso aí é um motivo de confusão algumas vezes. Um exemplo aqui para a gente ilustrar, né, considerando aquele mesmo modelinho, calcular a média e a covariância do vetor y. Então, nós já mostramos que isso é uma função de densidade, achamos o fão, né, que é a função de distribuição, que é para calcular as probabilidades acumuladas. Né, se eu perguntasse qual é a probabilidade acumulada do valor do vetor 0,5 e 0,7 para o y1 e para o y2. Bastava substituir 0,5 e 0,7 naquela função de distribuição do exemplo 1 e nós teríamos o valor do fão, né, que é a probabilidade do y ser menor igual a esse yzinho 0,5 e 0,7 fornecidos. Então, qual é a covariância do meu vetor aleatório y1 e y2 que tem dois componentes? Então, a esperança é o μ1, μ2, é integral. Para o μ1 é o y1 vezes a função densidade integrada de 0 a 1. Aí aqui meu suporte 0 a 1, 0 a 1. E do y2, mesma coisa. Então, eu vou multiplicar o y2 vezes a função densidade e integrar de 0 a 1 a 0 a 1, porque eu tenho duas variáveis, duas integrais, e vou fazer essa continha. Eu não... É mais fácil transformar em polinômio aqui, né? y1 ao cubo, 4 terços y2, y1, ou y1, y2. Aqui fica y1 ao quadrado vezes y2, e aqui fica 4 terços y2 ao quadrado. E aí agora eu integro essa função polinomial, que é trivial. Primeiro eu integro em relação a y1, igual nós fizemos anteriormente, eu não vou mostrar. Então a média dá 7 e 12, que é o número entre 0 e 1, né? A média não poderia estar fora nem a barra de 0, nem acima de 1, porque o suporte está entre 0 e 1. E o outro também está 11/18, está entre 0 e 1, que é o suporte da segunda variável. Então, nós temos um vetor de médias dessa distribuição, né? Um pouquinho mais da metade aqui, um pouquinho mais de 0,5, não sei quanto que dá, 7 dividido por 12, nem 11/18 avos. Mas um pouquinho, ambos estão acima da metade, né? 0,5, 0,5. Da região determinada pelo suporte. E a matriz de covariâncias, então, eu tenho que calcular essas esperanças todas aqui. Ó. Então, y1 menos a média 1 ao quadrado, esperança disso. y1 e y2 menos as respectivas médias, 7/8, do y2, 11/18. Faço esse produto aqui, multiplico pela densidade e integro. Então, por exemplo, aqui todos os casos, ó, menos a média. Esse aqui é igual, só está trocada a ordem. Então, calculei esse, não preciso calcular esse. Então, essa esperança aqui, eu pego a realização dela, y1 menos 7/12 elevado ao quadrado, multiplico por isso,
faço a conta do polinômio, dá um trabalhinho, integro, mas é polinomial. Isso aqui se você vai lá no Wolfram Alpha, ele já faz essa conta para você. 59.720 avos. Então, a variância da variável 1 populacional é 59.720 avos, que é um número menor que está entre 0 e 1, essa variância. Mas não precisaria estar entre 0 e 1. É lógico que teria que ser um valor maior que 0, né? Porque é uma variável aleatória. E a variância. Né? E agora a covariância pode ser negativa, né? Nesse caso não deu. A relação entre as variáveis pode ser inversa. Então, calculando a covariância... aqui não, desculpa, essa parte aqui ainda é a variância, né? A covariância aqui que pode ser negativa, essa aqui, mas não está sendo calculada. Então, a variância da segunda variável, eu vou pegar a esperança que eu quero, mas na forma de função, né? Ao quadrado, multiplicar pela minha densidade e integrar de 0 a 1. Tem que fazer um monte de conta aqui, tá? 23.324 avos, que é um número maior que 0, como esperado. E a covariância é negativa nesse caso aí. A esperança daquele produto, né? Y1 menos a média, Y2 menos a média. Que é a mesma coisa da outra covariância. Tá? Então, peguei uma delas, peguei essa aqui, Y1 menos 7,12 avos vezes Y2 menos 8 avos vezes a densidade. Tem que fazer todas as contas aqui, tipo, expandir o polinômio ou integrar de alguma forma e integrar de 0 a 1. Né? Fazendo essa conta, achei menos 108 avos. Então, tem uma correlação bem pequenininha, né? 0,00, quase 001, né? Negativo. Ou seja, tem uma correlação negativa entre as variáveis. Então, quando eu aumento os valores de uma, a outra tende a diminuir, mas não é uma correlação muito forte, né? Porque ela é bem pequenininha frente aos valores das variâncias. Então, essa é a matriz de variância e covariância. A diagonal sempre é positiva e fora da diagonal é sempre negativa. Essa matriz aqui, ela, em geral, ela é uma matriz positiva definida. E, nesse caso, vocês podem checar, vai lá no R, digita essa matriz aí, cria essa matriz, pega os autovalores e confira se todos os dois autovalores dessa matriz são positivos, como nós aprendemos no capítulo anterior. Função eigen, para quem não sabe, eigen, né? G-E-N, E-I-G-E-N, uma palavra, né, com pronúncia alemã, eigen, de autovalores. Algumas propriedades rapidinhos também, né? Então, se eu tiver uma matriz constante A e B e uma constante vetorial C, p-dimensional, então vai ser compatível aqui. O y é um vetor p-dimensional. Então, se eu tiver uma matriz P por P aqui, ou M por P, alguma coisa assim, né? Tem que ser P por P, porque eu estou somando um vetor C, né? Então, essa aqui vai ter que ser P por P, mas em outros casos, se não tiver o vetor C aqui, ou se o vetor C for compatível para soma também, né, pode ser também. Então, se for M aqui, o vetor C é M por 1. Então, tem jeito de adaptar isso aqui. Então, a linearidade da esperança. A esperança, quando eu tenho um produto, por uma constante eu posso pôr a constante de evidência, quando eu tenho soma, a esperança da soma é a soma das esperanças. Então, eu vou ter a esperança dessa parcela, mais a esperança dessa parcela. A esperança, quando eu tenho produto de uma constante com uma variável aleatória, pela linearidade eu posso pôr em evidência. Então, é A vezes a esperança do Y. E a esperança de uma constante é a própria constante, que é uma variável aleatória que a gente chama de variável aleatória degenerada. Então, aqui tem densidade igual a 1, então a esperança da constante é a própria constante. Para dois vetores aleatórios x e y independentes, a esperança do produto externo, x por y, né, que isso aqui dá uma matriz P, essa aqui é P por 1, a outra é 1 por P, dá uma matriz P por P, essa esperança equivale ao produto a esperança do produto externo é igual ao produto externo, ao produto das esperanças, né? Produto externo das esperanças, porque esse aqui é um vetor de tamanho μ e esse é um vetor de tamanho P, né? Que é o μ do x e aqui o μ do y. Também P também, só que na forma transposta ele é 1 por P. Então, é o produto externo das esperanças. Então, quando as variáveis aleatórias são independentes, a esperança do produto é sempre o produto das esperanças. Aqui, produto externo, porque é vetorial, né? X vezes transposto do y. Então, a esperança de x vezes a esperança transposto do y.
A esperança, o transposto, eu posso achar a esperança do y e pôr o transposto na esperança. Então fica esperança transposta de y. Tá? Então eu posso intercambiar o transposto para cá, para o operador de esperança. Tá? Então a esperança que vai estar transposta e não preciso calcular a variância a esperança da variável aleatória transposta. A covariância entre dois vetores distintos, né? Então, a variância de um vetor aleatório a gente representa mi de x, e a covariância desse x eu vou representar aqui, ó, sigma de xx. E tem um outro y para diferenciar, vou chamar de mi de y, e covariância de y, que é calculado conforme nós vimos no exemplo anterior. Então, a covariância de x com y é essa esperança aqui. Eu não sei se vocês lembram do caso univariado. Se fosse univariado, seria esperança de x vezes y, menos esperança de x vezes esperança de y. Isso que é a covariância. Aqui, a única diferença é que o produto é um produto externo. Produto externo tanto das variáveis, quanto quando eu fizer o produto de esperanças, a segunda esperança vai estar como transposta. Ou a variável aleatória como transposta, como queira. Então é isso. Ó. Esperança de x vezes y transposto, menos mi de x vezes mi de y transposto. Tem como provar isso aqui, mas eu não vou fazer isso aqui. Algumas propriedades adicionais, se x e y forem independentes, então a covariância é zero. Vejamos, ó. Se forem independentes, vai dar isso aqui, ó. Esperança de xy transposto é esperança de x vezes esperança de y transposto, que é igual ao segundo termo que eu estou subtraindo, ou seja, mi de x vezes mi de y transposto, menos mi de x vezes mi de y transposto dá zero. Então, se as variáveis aleatórias são independentes, a covariância entre o vetor x e y, a matriz de covariância entre os vetores x e y é nula. Então, independência implica em covariância nula. Covariância nula não necessariamente implica independência, somente em alguns casos especiais. Mas, então, covariância nula indica que x e y são independentes? Não. A recíproca não é verdadeira sempre. Agora, se x e y são independentes, a covariância será nula? Sim, sempre. Tá? Agora, mais algumas regras, né, para a gente terminar essa parte. A covariância de y, né, a definição é a mesma da definição de x. Se eu tiver um vetor, né, um produto interno do vetor multiplicando uma variável aleatória, que dá um escalar. Então, a covariância, né, como se eu estivesse multiplicando uma constante a uma variável aleatória. Se fosse univariado, como é que seria? Variância de a vezes y. Seria a ao quadrado vezes variância de y. Ou seja, quando eu multiplico uma variável aleatória por uma constante, ela fica multiplicada a nova variância fica igual à antiga multiplicada pela constante ao quadrado. A mesma coisa aqui, ó, fica igual à variância antiga, ou covariância do vetor y, ou variância, a mesma coisa, tá? Multiplicada pela constante ao quadrado. Mas só que isso aqui é um escalar. Então, a variância de um escalar é um escalar também. Então, esse quadrado aqui é nessa forma. A linha A. E se for uma combinação linear? A vezes y mais B. Para ver se seja compatível aqui. Então, quando a gente adiciona constantes, B é um vetor de constantes. E há uma matriz de constantes. Quando a gente adiciona constantes a uma variável aleatória, seja ela univariada ou multivariada, a gente não muda a variabilidade. Qual que é a variância entre 1, 2, 3? Variância amostral, 1. Qual que é a variância amostral entre 100, 101, 101, 102, 103? Eu somei 100 a cada dado, somei uma constante 100. Continua 1. Tá? E quando a gente multiplica por uma constante, a variância fica igual à antiga multiplicada a nova, né? Fica a antiga multiplicada pela constante ao quadrado. Nosso quadrado aqui agora, quando é matriz, as combinações lineares, porque cada linha aqui tem uma linha, um A1 transposto, um A2 transposto. Então, continua o A' sigma, que é o A vezes sigma, e do lado de cá, o A transposto. Então, tem que transpor a matriz A. Então, essa é a regra. A, sigma, A transposto. E sigma de quem? Do Y, que é a variável que está aqui. Se fosse do X, seria sigma xx. E agora a covariância da soma de uma variável x mais e com uma nova variável. Então, vai ser a covariância de x com y mais a covariância de z com y. Então, de uma combinação linear, soma com outra variável.
Covariância de uma soma ou variância da soma, é a variância da primeira mais a variância da segunda, menos 2 vezes a covariância da primeira pela segunda. Mas como é que é isso no caso multivariado? É a covariância ou variância do x, mais a covariância da segunda. Agora, eu tenho duas formas de obter a covariância, que nem sempre é igual. Covariância do x com y, tá? Porque aí a ordem aqui é um pouquinho diferente, vezes a covariância do y com x. Então, não vai ser duplo aqui, tem que tomar cuidado com isso. E quando eu tiver ax mais by, duas combinações lineares, a covariância eu vou pôr uma constante em pré-evidência e a outra em pós-evidência na forma transposta. Então, dá a covariância de xy. Então, essas são as regras, nesse caso A, B, Bzinho, Azinho, Azão, Bzão, né? Se tiver C aí, é tudo fixo, né? Não são variáveis aleatórias, são constantes. Vou falar nessa aula ainda sobre amostras aleatórias, tá? Então, porque é um slide apenas. Então, na estatística multivariada, observamos variáveis aleatórias em RP. Assim, as variáveis aleatórias são idênticas, identicamente e independentemente distribuídas. Então, y1, y2, yj, yn vão formar uma amostra aleatória. Tá? Então, se elas tiverem a mesma função de densidade, comum para todas elas, então são identicamente distribuídas. E se elas forem independentemente distribuídas, isso será uma amostra aleatória. Séries temporais não é uma amostra aleatória porque tem independência temporal. Medidas com correlação no espaço não constituem uma amostra aleatória. Então é intratável do ponto de vista estatístico? Não. Mas os mecanismos são mais difíceis de lidar. Mas podemos lidar também com séries temporais e com estatística espacial e outras medidas que possam ter correlação entre as observações. Então veja, não confunda. O vetor aleatório y1 ele tem p componentes, o vetor aleatório 2 tem p componentes, o JS tem p componentes, o enésimo vetor aleatório, a enésima parcela ou unidade amostral tem p componentes. Esses p componentes dentro dos vetores têm covariância, que nós vimos que é aquela matriz sigma. Nós fizemos exemplo com 2 por 2. Tem variância e tem covariância, então tem correlação na maioria das vezes. Pode dar 0, obviamente, as correlações, eventualmente. Mas, em geral, tem correlações não nulas, positivas ou negativas. Então, o vetor tem p componentes que são correlacionados, não são independentes, na maioria das vezes. Mas a observação numa unidade amostral em relação a outra é feita por um processo aleatório que nos vai garantir a independência entre eles, né? Entre aspas, garantir, porque às vezes nem sempre isso ocorre, mas garante algumas propriedades que dá quase independência, né? Então a gente consegue fazer isso. E ela é garantida pela que a gente chama de aleatorização, sorteio, casualização, se for experimental. Então, cada variável aqui tem uma densidade comum e elas são independentemente distribuídas, mas os componentes, os p componentes dentro delas são sempre correlacionados. Então, não confundir isso. Mas a amostra não é de variáveis aleatórias independentes? Sim, sempre vai ser. Na maioria dos casos vai ser, exceto esses casos que eu mencionei, de séries temporais, medidas espaciais, etc. Então, nós vamos ter amostras aleatórias. Qual que é a vantagem disso? Então, se eu tiver um vetor de parâmetros, eu posso indexar, eu tenho a função de densidade tal desse vetor de parâmetros, vai depender de algum vetor de parâmetros. Então, se eu criar a minha densidade, que todas elas, f de y, ponto e vírgula aqui, θ, né? Então, indicando que θ, que toda a função da densidade depende de um conjunto de parâmetros que está nesse vetor θ. Pode ser um vetor, que eu linearizei na forma de um vetor θ, mas então ali pode estar o mi, o sigma, se for um caso normal, então é como se eu pegasse e empilhasse os mi's e todas as variâncias e covariâncias num vetor θ, né? Para falar que depende só de um vetor θ, mas às vezes tem vários parâmetros diferentes, um é um vetor, outro é uma covariância, tá? Então aqui é para simplificar a notação. Então, se eu tiver um vetor θ, né, que tem médias, tem variâncias, tudo empilhado na forma de um vetor, essa densidade depende desse conjunto de vetores que está nesse de parâmetros que está nesse vetor. Então, a densidade conjunta do y1, y2, yn dado θ
se tem independência, é o produto das densidades marginais de cada uma, que é o modelo que a gente vai assumir conhecido. Então, eu vou ter o produto do F1, do F2, do Fn dado θ. Isso vai ser o produtório das minhas densidades, do F, do YJ dado θ, J variante de 1 a N. Que função é essa? A gente enxerga essa função como função do θ dado Y, porque quando eu já realizar a minha amostra, eu terei os valores de Y realizados. Essa função, ela é chamada de função de verossimilhança. E ela tem um papel preponderante na inferência estatística. Tá? Então, ela tem um papel preponderante na inferência estatística. A partir dela, a gente faz estimação por região e vários outros processos de estimação e de teste de hipótese e muitas outras coisas usando essa função de verossimilhança. A gente vai maximizá-la, então a gente vai achar estimadores de máxima verossimilhança e a partir dos estimadores vamos fazer inferência, etc, etc. Tá? Então a importância é crucial. Quando que eu posso fazer que essa verossimilhança, que é a distribuição conjunta dos N vetores aleatórios, cada um p-dimensional, dado θ, vai ser o produto das densidades marginais de cada um deles, que é tipo uma normal multivariada, uma log normal multivariada ou outra distribuição qualquer. Então, quanto que vai ser o produto? Quando eles forem independentemente distribuídos. No caso de séries temporais, no caso de medidas espacialmente dependentes, eu não vou ter essa independência e eu não vou poder construir essa função dessa forma, através de produtos. Então, a função é muito mais elaborada, muito mais difícil, e a inferência é mais difícil. Então, na próxima aula, nós vamos ver estatísticas descritivas. Obrigado por assistirem essa aula. Vai ser a nossa primeira aula sobre esse segundo capítulo, né, que a gente está introduzindo praticamente a estatística multivariada e algumas quantidades muito importantes para estudarmos durante o nosso curso.